mas sou metalúrgico. Antes de ser metalúrgico, eu fui trabalhador rural. Vim da roça em 69, porque eu ocupei uma fazenda em Santa Fé do Sul, junto com 136 agricultores, e fui expulso, corrido. Os militares me perseguiram lá e eu tive que vir esconder em São Paulo, em São Mateus. Estou lá até hoje, na mesma casa, no mesmo lugar, morando em São Mateus. Em 69 cheguei aqui, fui procurar emprego em fábrica, encontrei emprego na Metalúrgica Matarazzo, continuei minha militância política, estava relacionado, sempre minha atividade foi construída no movimento de igreja, e na igreja, na ação popular, na AP, e a gente foi por aí afora. Depois que saí da prisão, aí não participei mais da AP, porque também a maioria dos companheiros tinham sido presos, mortos, e assim por diante. Então, em 69, eu trabalhei na Matarazzo, comecei algumas atividades políticas lá internamente, mas tive que sair porque comecei a estudar no Senai, fazer um curso, e queria ser um profissional. Fui fazer ferramentaria no Senai Roberto Simons e lá no Brás. E que lá para nós, metalúrgicos, era um vestibular muito grande para passar ali no Senai, não era fácil não. Todo mundo lembra dessas... Então, saindo de lá, saí lá para arrumar emprego numa metalúrgica no Tatuapé, na rua Cantagalo, e lá estava me preparando para ser profissionalizado. Fui, com 2 meses de empresa, eu fui preso dentro da fábrica às 4 horas da tarde. O DOPS foi lá me buscar, porque tinha caído vários companheiros metalúrgicos na época, e eu fui um deles que estava nesse rol. Fui preso pela equipe do Fleury lá no DOPS, e o meu patrão, era uma firma muito pequena, o patrão era simpatizante do movimento, operário da Itália, e era um jovem da minha idade na época, quando eu era jovem ainda, na minha época. Então a gente começou a fazer, eu fui preso, fiquei dentro do DOPS, eles foram para minha casa, lá em São Mateus, tomaram um café torrado do interior, que a minha mãe ainda tinha trazido, e para esperar meus irmãos chegarem, porque eles não sabiam onde meus irmãos trabalhavam. O João Prado, que está aqui, que depois pode contar uma parte da história dele, o João já estava em casa, porque ele trabalhava das 5 da manhã até as 1 hora da tarde. Uma outra minha irmã tinha se casado, trabalhava na metalúrgica, mas estava junto comigo. Tinha se casado, tinha ido para o Maranhão para fazer um trabalho também de militância política lá no Maranhão. De lá, a gente não conseguia. Nós não sabíamos onde ela morava. Ainda bem que nós não sabíamos lá no DOPS onde ela estava morando. Mas eles queriam muito saber onde meu cunhado e minha irmã estavam fazendo a militância política. Eu fui preso às 4 horas da tarde, e meus 2 irmãos, quando chegaram da fábrica, tem uma ideia, uma irmã minha trabalhava no Brás. Para chegar em São Mateus, naquele tempo, era no mínimo 2 horas de viagem. Então, deve ter saído às 5h30 e chegado às 7h30. O meu irmão, o Tico, que a gente chama, esse que está escrevendo um livro de toda a história da nossa família, da prisão, de todo, ele chegou mais ou menos umas 7 horas em casa e ficou preso até chegar minha irmã, e depois eu vi a hora que eles chegaram que eu já estava preso no DOPS. O Fleury tinha já feito um comentário comigo que era melhor eu me jogar do 3º andar, acho que era o 3º andar, nem lembro, porque era uma situação tão... porque era melhor do que eu passar a noite na tortura e no pau de arara, porque morrer por morrer seria melhor morrer eletrocutado ali naqueles fios. Mas era uma coisa que... essa tortura psicológica. Eu fui torturado no dia 30 de novembro, eu fui preso no dia 24, no dia 30 eu fui torturado.
da meio-dia às 8 horas da noite, com todo tipo que vocês já sabem que o DOPS praticava, não precisa aqui ficar contando os detalhes da tortura. Mas não conseguiram descobrir, fazer uma ligação da família toda com relação ao que a gente tinha vivido no interior, com todo aquele movimento da terra que nós tínhamos levantado lá na região. Não conseguiram fazer nenhuma ligação entre o trabalho comprovado que eu era da P, que nem meus irmãos eram da P. Quando eu saí da prisão, o Valdemar estava lá em casa, né? O Valdemar estava lá em casa, acho que dia 23, 24 de dezembro. Eles não conseguiram. Mas eu fiquei sendo vigiado pela fábrica. Eu voltei a trabalhar na mesma fábrica, minha irmã voltou a trabalhar na mesma fábrica, e o meu irmão, que trabalhava na Filco, voltou a trabalhar na mesma fábrica. Com uma carta enviada pelo Fleury, que nós temos cópia até hoje, pedindo para não demitir nós. Fleury pedindo para não demitir, porque nós ficamos vigiados de 1971 até o final de 1974. Todo dia, a hora que levantava antes de ir para a fábrica, tinha um senhor na porta e outro na porta da fábrica, tanto minha como dos meus irmãos. E em 70, depois que o movimento foi crescendo, eu continuei participando do trabalho da igreja, na comunidade, com os bispos, da fundação da pastoral operária, do movimento contra a caristia. Tudo isso nesse trabalho eu nunca deixei, mesmo sabendo que dentro da igreja tinha sempre um agente do DOPS lá, ou no movimento sindical tinha agente do DOPS, a gente nunca deixou de estar participando só porque tinha um agente do DOPS lá. Em 76, eu faço uma conversa com o meu patrão que, junto numa discussão com os companheiros do movimento sindical, o Neto, o Valdemar, o Vitor, eu queria procurar emprego numa empresa maior. E fui trabalhar aí no ABC. Fiquei trabalhando lá 45 dias, que foi a primeira etapa. Me demitiram, me acharam. De lá eu saí, fui para uma metalúrgica aqui na divisa de São Bernardo de São Paulo, aqui no Sacomã. Fiquei mais 89 dias. Me acharam de novo e eu fui demitido. Saindo de lá, para confirmar tudo aquilo que o Ivan já mostrou aqui, da relação do DOPS com o movimento operário sindical que a gente participava. De lá eu fiquei, não conseguia mais emprego, estava com muita dificuldade de conseguir emprego, fiquei uns 6 meses desempregado praticamente. Depois arrumei emprego numa firma que não era metalúrgica e consegui ficar 2 anos. Consegui ficar 2 anos numa empresa porque não era metalúrgica. Ela era metalúrgica, chamava Monash, fazia aquelas maquininhas de carimbar, preço de supermercado, que naquela época o custo de vida rodava tanto, a firma trabalhava noite e dia para fazer aquelas maquininhas para registrar o preço. Trabalhei 2 anos, mas ela era registrada não como metalúrgica. A minha seção era metalúrgica, era ferramentaria. Mas o resto da fábrica era papel e papelão, que fazia as etiquetas para fazer. Fiquei 2 anos lá, mas era muito pequena e eu já me achava que queria ir para uma outra grande. Fui para Caio. Fui trabalhar na Caio, lá na Penha. Uma empresa já, isso já em 78, por aí, 78. Fiquei em 78, 79 na Caio. A gente conseguiu fazer 2 greves, né? Conseguimos fazer 2 greves para melhorar, porque na fábrica não tinha nenhuma, não tinha refeitório, uma fábrica com 1.800 operários, não tinha refeitório, não tinha banheiro decente para os trabalhadores, e todas essas condições que a gente via e que era uma luta nossa do dia a dia. Por isso, em 79, depois da greve da Caio, eu fui demitido, que morreu um companheiro, porque um ônibus que estava parado na rampa desceu, desceu e passou em cima de um companheiro que estava fazendo
o trabalho, estava trabalhando, o ônibus perdeu o freio, passou em cima, matou, e nós ficamos de greve até ver toda a política que a firma ia prestar para a assistência do companheiro que tinha morrido lá. O Adriano me lembrou aqui que na minha turma de presos estava também o Luiz Irata. O Luiz Irata, que foi um companheiro nosso, que também era da P, que morreu na tortura do DOPS, numa sala do lado na cela do lado que nós estávamos presos. Então, o Luiz Irata foi da mesma turma, e o Luiz Irata era metalúrgico também na época, junto com nós, e ele morou em São Mateus, o Luiz Irata também. Então, só para registrar isso, viu? Obrigado dessa lembrança, que a gente não consegue lembrar tudo. Mas, para contar mais a história da ligação que tinha entre o movimento operário e entre a Fiesp e o DOPS, era tão evidente, viu, Ivan? Ivan estava aqui até agora. Tão evidente que depois que eu saí da Monash, fui trabalhar em outra metalúrgica, fui trabalhar na Gazarra, lá na Estrada do Pêssego. Fiquei também só 89 dias, que era 90 dias, era tempo de experiência. Depois fui trabalhar na Carval, fiquei mais 61 dias. Isso tem tudo registrado nas minhas carteiras profissional. Saí da Carval, fui trabalhar em outra firma, em uma outra metalúrgica pequena, também, metalúrgica Fanandri, que tem ali na Moca, atrás da Fundição Brasil. Também consegui ficar lá, não cheguei a ficar 6 meses. Depois fui para a Fundição Brasil, que era uma firma grande, e nós estávamos com um movimento bom ali da oposição sindical. Eu fiquei na Fundição Brasil também 89 dias sacramentado. Saindo da Fundição Brasil, eu fui trabalhar numa outra metalúrgica chamada Casval, no Tatuapé. Isso já, quando morreu o Santo Dias, na greve nossa de 79, eu fui escolhido pela oposição sindical para ser um dos negociadores na Fiesp, para sentar na mesa para negociar com os patrões. Aí eu tive uma série de desempregos consecutivos, de firma que era 15 dias, exame médico que eu prestava, o cara falava que eu não estava apto para trabalhar. E aí fui numa firma pequena, que era uma metalúrgica que tinha na rua Cantagalo, lá no Carrão, que era do Pascoal Tomeu. Depois eu fiquei sabendo disso aqui na Assembleia Legislativa, quando ele era deputado aqui comigo. Eu fui perguntar para ele, fiz o teste, levei os papéis. No dia que eu fui levar os papéis para começar a trabalhar, no outro dia, a firma falou que já tinha preenchido a vaga, então que eu não tinha mais vaga lá. Quer dizer, a vaga minha já tinha dado para outro naquele dia. Naquele mesmo dia. Eu não tinha nem preenchido a vaga. O que não interessava é eu trabalhando. Depois tive, com a nossa luta da gente conseguir a estabilidade, com a entrada na CIPA, foi aí que eu consegui trabalhar depois de 82 até 84, eu trabalhei na Monash, ali na Monash, fiquei lá um bocado de tempo, até 86, de 86 a 90, eu fiquei na ICP, na qual eu estou lá registrado até hoje como metalúrgico e sou deputado. Então, para comprovar toda essa ligação que o DOPS tinha com os empresários, eu acho que não tem muito o que procurar. Está tudo evidente, isso não era só comigo, o Valdemar, o Neto, todos os nossos companheiros metalúrgicos de oposição sindical, comprovadamente vai contar a mesma história minha, porque era comum entre nós ficar todo mundo desempregado antes e durante as negociações da Fiesp ou depois da negociação da Fiesp. Depois de 79, na minha representação lá na Fiesp, aí foi a coisa mais difícil arrumar emprego, porque eu não dava nem para... Fazia o teste, passava, não chegava, não assumia. Isso foi inúmeras metalúrgicas. Mas eu não podia deixar aqui de registrar da importância
que tem, cumprimentar o Adriano por essa iniciativa, de montar aqui na Assembleia Legislativa a Comissão da Verdade, porque nós temos muito que esclarecer em São Paulo sobre essas questões do movimento operário, do movimento da luta pela liberdade e expressão política que nós fizemos no Brasil. Mas eu também queria anunciar para vocês que eu aprovei agora no fim do ano, o Ivan está cuidando disso junto. Nós aprovamos um memorial aqui na Assembleia Legislativa chamado Santo Dias, e que a gente vai escrever lá o nome de todos aqueles que lutaram e morreram aqui para ficar registrado nos anéis da Assembleia Legislativa. Acabei de aprovar, agora nós estamos esperando a Assembleia Legislativa implementar esse projeto e esse memorial aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela preferência. Ótimo. Ó, tem